Esse conceito tem uma história para contar para vocês. Teve uma vez, eu tinha mais ou menos uns 19 anos e eu tinha uma vizinha. Minha vizinha preta, eu chamava ela de Bisoquinha, é o nome dela. A Bisoquinha, eu andava pra cima e pra baixo com tudo lá, daquela vizinha e tal. E eu lembro que como eu andava bastante de moto, eu tinha o hábito de ouvir livros. Então, eu ouvia bastante livro ao invés de ler. O que eu fazia? Eu colocava o audiobook no celular, andava com o celular aqui e colocava no capacete e ficava escutando o audiobook com o celular na orelha, tá? E eu lembro que eu tava ouvindo aquele livro, como que chama? Pai Rico, Pai Pobre. Eu tava ouvindo o audiobook do livro Pai Rico, Pai Pobre. E eu lembro exatamente o lugar que eu estava no dia que eu entendi a diferença entre renda ativa e renda passiva. Porque simplesmente, na hora que eu ouvi aquilo, eu pensei assim, ó, por que que nunca ninguém me explicou isso antes? Só agora com 19 anos que eu fui descobrir o que é essa bagaça de renda passiva e renda ativa. E foi exatamente isso que esse livro, inclusive, eu super recomendo. Se vocês quiserem anotar aí para assistir, chama Pai Rico. Olha, eu ia escrever rico com Y. Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro aqui, ó, é leitura obrigatória, porque ele é sobre educação financeira, porém, é um livro muito simples e fácil de entender. Então, para quem está começando nesse mundo das finanças, é uma excelente opção, tá? Eu estava ouvindo esse livro, eu lembro que eu estava passando embaixo de um pontilhão, eu estava saindo do supermercado, eu tinha feito compras, estava passando embaixo de um pontilhão para ir embora para minha casa. E aí, eu ouvindo aquele áudio, o pai rico lá, pai pobre, o autor do livro explicando, né? Que o pai rico, ele era rico porque ele, ao longo da vida dele, acumulava muito mais ativos. E o pai pobre, ele era pobre porque, ao longo da vida dele, ele acumulava muitos passivos, né? E aí, eu até fiquei pensando, falei, gente, mas como assim, né? O que acontece? Ativo e passivo na contabilidade, né? São aquele tipo de coisa. Vou dar um exemplo. Uma casa, nós estamos falando de fundo imobiliário. O que é ativo e passivo quando se trata da nossa vida financeira? Antes de explicar sobre renda ativa e renda passiva. Renda passiva, renda ativa e passiva, um ativo e um passivo na nossa vida financeira significa, vamos supor que você tem uma casa. E a casa é própria, ela é sua casa. Essa casa, ela é um passivo. Por quê? Porque essa casa, ela te gera custos, como IPTU, reforma, você cuidar da casa, manutenção, depreciação ao longo do tempo. Então, isso é um passivo, porque ela te gera contas para pagar ao longo do ano. Então, ela é um déficit que você tem ali no seu orçamento. Já quando se fala de adquirir ativos, né, que tipo é uma renda passiva, uma casa de aluguel, vamos supor que não é a casa que você mora, você tem uma casa e você alugou essa casa para alguém. Então, todos os meses essa casa vai gerar para você uma renda. Então, essa casa ela deixou de ser um passivo e passou a ser um ativo. Ou seja, ela todos os meses gera uma renda. Quando eu entendi isso, na hora que eu tava vendo aquele livro, eu falei assim, como assim? Como assim? Basicamente, ele explica que a pessoa rica, ou seja, você rica e maravilhosa, ao longo da sua vida, precisa acumular muito mais ativos do que passivos. Ou seja, muito mais coisas que te rendam dinheiro e não que tirem o seu dinheiro. Então, por exemplo, um carro que você usa para você é um passivo. E um carro que você, por exemplo, usa para trabalhar como motorista aplicativo é um ativo, porque com aquele carro você gera mais dinheiro, tá? Isso é diferença de... Vamos lá, antes para eu não confundir vocês, né? Isso que eu acabei de explicar para vocês é o tópico 0, que não estava aqui, mas eu entrei no assunto para ficar mais completo. O que é um ativo versus um passivo, tá? Nas suas finanças
Finanças pessoais, certo? Nas suas finanças pessoais. Então, quando se trata de orçamento, o que é uma pessoa rica? É uma pessoa que ela tem muito mais ativos do que passivos, muito mais coisa. Então, ao invés dela ficar comprando casa, carro, antes de poder pagar por aquilo, ela acumula o quê? Formas de fazer, formas diferentes de renda. Ela transforma as coisas delas em coisas que gerem dinheiro, que aumentem o quanto ela ganha, e não que diminuam o quanto ela ganha, tá?